Uma vez, obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelo espaço que você sempre nos dá para a Secretaria, para que a gente possa discutir temas ligados ao turismo de grande relevância e importância. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Divaldo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informações importantes. Nós estamos fazendo a transmissão pelas ondas da Rádio Prado FM, que está também aí em todo mundo pela internet, e também pelo Instagram do programa Turismo na Onda. A gente está ao vivo também, transmitindo aqui do estúdio da Rádio Prado, para deixar esse bate-papo nosso registrado também e levar ao maior número de pessoas que a gente conseguir as informações desse nosso bate-papo aqui de hoje, que, como eu dizia agora há pouco, nós vamos falar sobre essa nova portaria e o que muda com a portaria número 1 de 2026 no programa de regionalização do turismo e no mapa do turismo brasileiro. E ninguém melhor para trazer essas informações que o nosso amigo Divaldo, ele que é da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e é o interlocutor do Estado junto com o Ministério do Turismo. Divaldo, fala para a gente um pouquinho como que você está vendo essa novidade aí, dessa portaria do programa de regionalização, pelo que você já pôde acompanhar das mudanças. Num apanhado geral assim, qual a sua opinião? Bom, primeiro, essa portaria pegou a gente de surpresa, né? Uma portaria que a gente já vinha provocando o Ministério do Turismo, a gente já vinha conversando, já vinha fazendo uma provocação para ele, e aí, de alguns temas, porque a gente precisa entender que essa portaria regulamenta 6 eixos, né? Inicialmente a gente entendeu o que é que a gente vai estar discutindo aqui agora. Primeiro, o programa de regionalização do turismo, que vai regulamentar, mais de uma vez, o mapa do turismo brasileiro, categoria dos municípios, também vem critérios, orientações, compromissos e procedimentos fundamentais para as duas leis 11.771 e o decreto 12.136. Essa vem regulamentar, né, para que a gente possa começar a trabalhar o mapa do turismo de forma diferenciada. Vieram algumas inovações de ouvir e melhorias e algumas preocupações que a gente está tendo com relação a essa portaria. Então, a portaria dispõe sobre as normas do Programa de Regionalização do Turismo no mapa do turismo brasileiro, das categorizações do município do mapa do turismo. Bom, dando início a essa portaria, o que a gente percebe aqui, por exemplo, eu posso ir de capítulo em capítulo. Como é que você quer, Wander? Como é que você acha melhor? E a gente vai discutindo. Eu imaginei a gente fazer por artigos, né? Porque acho que são importantes. Alguns artigos têm alguns pontos principais para ser discutidos, outros não. E aí a gente vai fazendo por artigo. O que é que você acha? Pode ser. Eu elaborei alguns tópicos aqui para a gente, mas a gente vai nesse bate-papo trocando essas informações. E aí, com relação às suas dúvidas, se eu já tiver respondido, sim, se não, você já Perfeito. faz perguntas. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Falando sobre o programa de regionalização do turismo, as pessoas precisam entender que tem como objetivo promover a integração e a articulação das políticas, né, públicas do nosso Estado. É uma gestão descentralizada e regionalizada, né, do turismo. Sim. E uma das principais características dessa portaria é o alinhamento da política nacional do turismo. A gente não pode deixar de pensar como a política nacional do turismo ela vem sendo atualizada ano a ano, porque eles percebem que existiam alguns gargalos, e esses gargalos era necessário fazer para que a gente pudesse ter um alinhamento melhor junto aos estados, da federação. Tá? Perfeito. Então, tem alguma dúvida com relação a isso?
o que eu tinha notado aqui primeiro era justamente sobre esses critérios, né? O que você percebe que mais vai impactar aí para os municípios e para as instâncias de governança, para que eles permaneçam, para que esses municípios permaneçam no mapa do turismo. Pronto. Então a gente sai aqui e vai direto para esse tema aí que você está falando, certo? Perfeito. Deixa eu só me orientar aqui. Lembrando que Então, as instâncias de governança, todo mundo sabe que é uma organização de sociedade civil, entidade privada sem fins lucrativos, representantes das regras políticas do mapa composição, setor público, setor privado, sociedade civil e todos aqueles que efetivamente conhecem já as instâncias de governança. sim, Para que a gente, mas o que veio é que agora a gente precisa, dentro da instância de governança, a gente tem um planejamento estratégico. Tá? É preciso que a instância, junto ao Estado, eles façam um cadastro ou um planejamento estratégico para o Ministério do Turismo. Isso é uma exigência, tá? Obrigatória já, a partir de 1º de abril. Fora aqueles critérios já estabelecidos. Que a instância tem que estar ativa, constituída, pelos esses 3 poderes, enfim. E o plano de trabalho também vem para os conselhos municipais de turismo. isso. Esse plano de trabalho, ele precisa ser para 12 meses. Então, inclusive, até o Estado vai precisar de um plano de trabalho, entendeu, Wanda? Para apresentar ao Ministério do Turismo. Divaldo, Isso talvez seja um dos maiores gargalos para essa governança. Isso. Pois não. Isso que eu ia comentar. A gente sabe, né, muitas vezes das dificuldades aí das instâncias de governança hoje estarem funcionando efetivamente e até mesmo muitos destinos turísticos, o Contur, quando existe ali pro forma, né, só para cumprir a exigência legal. E de acordo com esse plano, tem uma previsão de como vai ser o acompanhamento, porque estabelece aí um critério, uma meta que é ter um plano para 12 meses. Né? E como que vai ser o acompanhamento disso, a execução desse plano, a apresentação dos objetivos alcançados aí. Isso está definido? Isso vai ter um monitoramento, tá? Do Estado e do próprio Ministério. A gente vai estar monitorando isso, passando para o Ministério se esse plano está seguindo a risca ou se efetivamente só foi criado, ele não foi executado. E isso possivelmente pode vir a ter problemas com essa instância de governança, e essa instância de governança, se não apresentar esse plano e executar esse plano, os municípios podem ser punidos, né? Por conta dessa instância. E a minha preocupação, Wander, é que realmente a gente tem algumas instâncias que estão bem avançadas, mas outras que ainda estão com problemas de coordenação, problemas de liderança, os municípios não participam. E outra coisa também é que todos os municípios terão que participar das reuniões, tá? Isso para é que essa importante. instância de governança possa validar a entrada dele no mapa do turismo brasileiro. Então, isso não é iniciado, lembra que a gente iniciou isso em 2022, não sei se você ainda era o gestor da Câmara, A gente estava onde eu coloquei um documento para que todos os municípios pudessem, para entrar no mapa era necessário uma validação desse coordenador da Câmara. Isso a gente já tinha levado para o Ministério do Turismo, eles acharam que não podiam ser, porque existiam ainda muitas instâncias de governança que não estavam ainda regulamentadas, ia ser um dificultador. Agora eles lançam isso, uma vez que a gente já tinha feito aqui na Bahia com bastante antecedência. Mais uma vez a gente está na frente
não sei se você lembra do Contur, onde não era exigência, né? Sim. Obrigatória para entrar no mapa, e a Bahia começou a cobrar isso dos municípios, e com sucesso hoje eles colocam isso como critério obrigatório. Então, sempre que a gente apresenta alguns critérios nossos aqui, a Bahia, né, vamos dizer assim, a Secretaria de Turismo, vem pensando nessa forma para a gente profissionalizar ainda mais o turismo, e aí o Ministério lá na frente vê que as questões que a gente tem apresentado é válida e aí coloca como critério obrigatório. Isso é bom para a gente, né, porque a gente está no caminho certo, eu acho, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Um Contur funcionando de maneira efetiva e parceiro da Secretaria de Turismo, mas com uma certa independência na sua atuação também, isso é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do turismo no destino. Me lembro que quando eu reativei o Contur aqui na cidade do Prado, uma solicitação que eu fiz à prefeita na época é que o secretário de Turismo não fosse o presidente do Contur. Existem exceções, claro, mas via de regra, e na minha visão, foi justamente pela continuidade do trabalho, dos projetos, porque quando o secretário de Turismo ele ocupa também a presidência do Contur, se o secretário cai, é substituído por qualquer motivo, cai toda essa liderança nos dois, né? Tanto na secretaria como no Contur. E a partir do momento que você tem pessoas diferentes atuando ali, um saindo, o outro dá sequência e dá uma orientação e dá um norte para quem está chegando, né? Então, a minha visão foi justamente nesse sentido, que de forma a perpetuar aí os trabalhos e as decisões tomadas em conjunto. E, claro, o secretário é um membro do conselho e precisa participar e deve estar junto do conselho, e a parceria entre Secretaria de Turismo e Contur é fundamental. Agora, diga. Eu tenho uma parte, só para a gente... você tocou num assunto importante, essa questão do Contur. Diante da minha experiência, Wander, eu também defendi essa coisa, tem que ser presidente da iniciativa privada, o poder público não pode estar porque há descontinuidade. E eu inventei alguns conturos com presidentes da iniciativa privada, e o que eu vi foi o seguinte: eu estou colocando aqui como experiência minha, vivência de vida desde os municípios da Bahia turístico, né? Então, alguns municípios que estavam lá com seu contur, presidente da iniciativa privada, secretário do Poder Municipal. O que é que acontecia? Existia as reuniões, o presidente abria a reunião, mas quem conduzia todo o processo do contur era o secretário ou a secretária da prefeitura. Finalizava aquela reunião, e o que é que acontecia? Apenas o presidente assinava aquela ata sem ter conduzido de forma nenhuma aquela reunião. O que eu via era, o Poder Público Municipal estava atuante, estava fazendo o trabalho, mas o presidente, enquanto iniciativa privada, deixava a cargo dessa secretaria ou desse secretário que fazia todo o trabalho. Então, assim, eu hoje penso diferente, tá, Wander? Não é uma coisa engessada que a gente pode dizer assim, iniciativa privada é melhor, ou o público estaria ali. Eu acho que uma das coisas que a gente tem em festa são lideranças, são pessoas comprometidas em fazer o melhor, tá? Eu acho que se você tem uma liderança com responsabilidade, uma pessoa que se dedica a fazer o trabalho e sabe da importância que um conselho tem, ela vai dar continuidade, desde que ela não esteja mais no setor público ou na iniciativa privada. Ela tem a responsabilidade e ela vai conduzir. O que eu acho hoje é que a gente não pode hoje definir qual o melhor modelo para que a gente possa dizer que o consultor tem que ser iniciativa privada, ou, sabe? Porque pela experiência que eu tive
de alguns municípios, não foram poucos, eu via uma iniciativa privada não muito responsável pelo seu papel. Claro, que em outros municípios sim, em outros estavam lá em iniciativa privada fazendo seu trabalho, enfim. Mas uma grande maioria era, eu vou abrir a reunião, mas quem vai conduzir aqui é o secretário, a secretária municipal, enfim. É uma discussão para a gente depois bater um papo sobre isso. Sim, e como eu falei... E como eu falei, que há exceções, né? Porque é isso. Havendo o comprometimento e a postura, né? Realmente de fazer acontecer a coisa da melhor maneira, as exceções acontecem. Mas, e a gente vê muito isso, mesmo o secretário de turismo sendo um membro do Contur, existe quase que uma postura natural de que o presidente do Contur vira e fala assim, para marcar reunião tem que ver com o secretário. O secretário ainda não falou nada da reunião do Contur, que dia que vai marcar. Então, acaba transferindo tudo, e eu já, nesses trechos aí de consultoria pelos municípios, por alguns municípios, a gente observa muito isso. E é bastante curioso isso que você levantou aí, porque realmente, de fato, existe e é preciso que tenha essa visão, né, de protagonismo do Contur, da Secretaria de Turismo, da própria instância de governança regional. É preciso que haja um protagonismo, é preciso que haja boas parcerias, mas principalmente que as decisões sejam para atender cada vez melhor, fortalecer cada vez mais o turismo. Edivaldo, quem tá acompanhando a gente aqui pelo Instagram é o Luciano Correia, lá de... grande amigo nosso. Lá grande parceiro nosso também. Já esteve como coordenador lá da zona turística Vale de São Francisco. E tem ficado à frente aí de um evento muito legal. Já tive a oportunidade de participar lá, o Salão de Turismo do Vale de São Francisco, que esse ano acontece agora, se eu não me engano, em maio desse ano. Nós divulgamos aqui na semana passada e daqui a pouco a gente fala mais do Salão. Luciano é um irmão, né? Luciano é um irmão pra gente. Contribuiu bastante ali naquela Câmara, e ele iniciou esse processo, como você aí também sabe, essas lideranças antigas, né, que começaram com a gente, abriram caminhos para outros que chegaram depois, mas que deram uma força absurda para a Secretaria, né? E vocês estavam na ponta, e vocês aqui contribuíram bastante para a gente chegar onde nós chegamos agora com o nosso turismo. Então, isso é uma gratidão imensa que eu tenho de todos vocês que estiveram nesse lugar como coordenador da instância de governança. Eu agradeço. Outra coisa, Wander, sim. Eu estou correndo aqui, tá? É porque eu queria falar algumas coisas importantes. Bora lá, fica à vontade. Com relação ao Contur, e a gente precisa também, não só o presidente do conselho, mas a gente precisa saber que conselheiros são esses que a gente está colocando nesses conselhos municipais de turismo, né? Sim. E muitas vezes esses conselheiros, eles não têm a responsabilidade, eles não entendem o papel dele ali dentro. É um momento, o Contur é uma instância de governança da construção, né? Ninguém vai lá ficar como plateia, ninguém quer um conselho onde você senta, aprecia, as pessoas discutem, você bate palma e vai embora. Aí é um momento de discussão, de construção, de fazer acontecer. E uma das coisas que eu tenho percebido é quando um conselho, ele pega um plano municipal de turismo, porque eu acho que isso é o básico que a gente precisa ter dentro do município, né? Um plano municipal de turismo coerente, consistente, onde você vai trabalhar as diretrizes e o planejamento estratégico do município, e aí o Contur se apodera disso para que esse plano municipal não fique apenas na cabeça, mas que possa ser executado, que possa as ações serem desenvolvidas. E isso é importante
esses conselheiros que a gente está colocando e entender qual a importância deles ali dentro, né? Eu tive a oportunidade de ir para um município aqui, onde eles fizeram um fórum para escolher os conselheiros. Eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei impressionado, porque os candidatos colocavam seus nomes lá e a população decidia quem era que iria ser o conselheiro. Então, poxa, isso aí para mim foi uma ação da prefeitura, né? Claro, a prefeitura estava coordenando isso, mas ela não estava à frente desses conselheiros, mas a população, a comunidade, entendeu da importância que essas pessoas estariam ali para desenvolver o turismo dentro daquele município. Então, é uma inovação absurda, né? De um município pequeno, onde teve a percepção da importância que um conselho, que um consultor tem para o desenvolvimento do turismo do município. Isso é realmente admirável e precisa de uma representatividade da população, da comunidade, do destino turístico. E só para que o ouvinte possa acompanhar, que a gente vai partindo aqui, vamos dizer assim, do micro para o macro, né? Nós demos uma pincelada geral aqui dessa nova portaria, que foca principalmente nas instâncias de governança, mas essa estruturação do turismo, através de um plano municipal de turismo, através de um contur ativo, uma secretaria ou diretoria de turismo ativa também, né, formalizada, e a gente vai ampliando esse nosso bate-papo aqui, só para que os ouvintes possam entender a dimensão e ir acompanhando o desdobramento dessa nossa conversa aqui, que é isso, a gente parte do núcleo principal ali, do município, da Secretaria de Turismo, o contur, Plano Municipal de Turismo, essa atuação, né, de uma forma bastante profissional, bastante técnica, e aí depois eu vou te perguntar sobre a participação dos turismólogos nisso aí, a importância dos turismólogos terem prioridade, eu diria até, porque não concurso mesmo, para que a gente tenha nas secretarias de turismo os turismólogos, porque eu que tive, inclusive, a oportunidade, quando eu tive a oportunidade de estar como secretário de turismo aqui no Prado, que a gente observa que o pessoal da educação veste a camisa, eles têm aquela formação ali, tem esse critério de seleção, mesmo que não seja até um concurso, mas tem esse critério de seleção das pessoas que são profissionais da área de educação. Na saúde, a mesma coisa, tem ali os profissionais da saúde atuando ali, e eles abraçam, eles têm amor àquilo ali, eles se dedicam realmente e se empenham nas atividades diárias e em todos os desdobramentos. E no meio ambiente, a mesma coisa, o pessoal com formação de biólogo ou em outras áreas aí dessa formação em meio ambiente. E no turismo a gente precisa focar nisso, né? No pessoal que tem uma formação também na área. Verdade. E que vista a camisa, não está ali para fazer por fazer, porque mandaram fazer. Se não mandaram, eu também não pego para fazer, não me interesso, porque... Ou trabalha com o que ocorrer, né? Ou trabalha apagando incêndio, né? Então, seria talvez um critério importante também para o próprio Ministério do Turismo começar a olhar, a valorizar os profissionais da área de turismo, não só turismólogos, mas a gente tem, né, tantas áreas aí de meio de hospedagem, de agências de turismo, enfim, temos o pessoal da gastronomia também, e cada um poderia atuar num setor aí, numa secretaria de turismo, ajudando a fomentar, né, todo esse leque que o turismo proporciona de atividades de desenvolvimento para um destino turístico. Agora, verdade. E aí, dentro dessa... Uma outra coisa, Wanda, desculpa eu interromper, mas uma outra coisa que a gente precisa entender é que aumentou de 30 para 90 dias
para o município poder fazer o seu cadastramento, não sair do mapa, tá? Isso. Então, antigamente era 60 dias antes do vencimento, da data do vencimento, agora aumentou para 90 dias, para ele poder dar entrada na documentação, já começar a fazer a estruturação do conselho, as reuniões do conselho, para não deixar de última hora. Eu estou chamando a atenção disso, porque muitos municípios saíram agora em março, porque deixaram para a última hora. E uma das coisas que alguns municípios não entendem é que são 30 dias para a gente homologar. A gente homologa com menos dias, certo? 30 dias para o Estado homologar e 15 dias para o Ministério aprovar. E muitas vezes o município chega para mim, poxa, Edivaldo, não dá para a gente fazer isso numa semana? Só que a gente não tem só aquele município para colocar no mapa. Ainda mais a Bahia, né? Que eu acho que só perde para Minas Gerais, né? Em número de municípios. Ah, mas eu preciso, a gente tem uma emenda parlamentar para receber, e aí o município tem que estar no mapa e tal. Mas por que não pensou isso um mês, 2 meses antes, entendeu? Porque o Ministério dispara um e-mail para todos eles, dizendo, ó, seu vencimento é dia tal, você tem 60 dias para providenciar a documentação. Mas aí deixa para o último mês, deixa para o último dia, tipo, faltam 2 dias para vencer. Aí ele quer que a Secretaria de Turismo faça aquilo ali, deflete, né? Vamos dizer assim, na linguagem bem chula. E aí a gente não tem como, a gente não tem uma equipe para pegar o município, que a gente também está dando importância àqueles que já deram entrada, que começaram antes, já enviaram para a gente a documentação no tempo hábil. Então, não é assim as coisas acontecerem, né? E muitos secretários ficam chateados, porque eu mandei ao dia, mas mandou que dia? Faltam 2 dias para a sua data de vencimento. Então, assim, são 90 dias agora com essa portaria, tá? Então, é tempo suficiente para o município se organizar para não deixar e não sair do mapa, né, Wanda? E aí, reforçando, 90 dias antes da data do vencimento, não é isso? Antes da data do vencimento. Para renovação. Isso. Então o município... A renovação continua sendo anual, né? Antigamente era 2 anos. Certo. Mas ela continua sendo agora anual. Então, a qualquer momento, 90 dias antes da sua data de renovação, você já pode fazer. Perfeito. Então, o município que já está no mapa do turismo brasileiro, já participa de todo esse processo, o vencimento é anual e ele precisa renovar com um prazo aí de 90 dias antes da data em que expira todo esse cadastro dele junto ao mapa de... Agora, e o município que não está no mapa e quer ingressar, quer ser reconhecido como um destino turístico e quer estar no mapa do turismo brasileiro? E lembrando que mapa do turismo brasileiro é diferente de mapa turístico brasileiro, né? O mapa turístico é aquele mapa do destino ou do país que seja, do estado, aquele mapa antigamente de papel, hoje é tudo no celular, mas é um mapa que você abre e consulta onde você vai, onde você quer ir. O mapa do turismo brasileiro é um mapa realizado, ou um mapeamento realizado pelo Ministério do Turismo, identificando destinos turísticos que têm essa vocação e que trabalham efetivamente com o turismo, para que o Ministério possa, inclusive, alocar recursos e atender a projetos, a demandas de destinos turísticos e não atender a municípios que muitas vezes não trabalham, não tem como foco principal de atividade econômica o turismo e acabava, às vezes, buscando recurso ali, conseguindo recurso. Então, foi uma forma que o Ministério do Turismo encontrou de filtrar e poder destinar recursos e fortalecer mais ainda o nosso turismo. Então, essa portaria entra em vigor a partir de 1º de abril, tá? Certo. E aí, para o destino que não faz parte do mapa ainda e quer ingressar, como que... Os critérios para integrar o mapa são os seguintes: os órgãos municipais de turismo formalizados, seria a secretaria, seria uma coordenação, uma diretoria, dotação orçamentária, que é a LOA e o QDD, e dentro dessa LOA e QDD a gente precisa ter lá
para o turismo, né, um recurso para o turismo, tem que ser discriminado, não pode estar Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, aí bota lá, sei lá, 100 mil reais. Não, o Ministério exige que tenha uma linha discriminando quanto é para o turismo e quanto é para o meio ambiente. Isso aí a gente precisa entender, é necessário, e não é exigência nossa, é exigência do próprio Ministério. Eu preciso ter no mínimo um prestador cadastrado no cadastro regular, então meio de hospedagem, guia, enfim, cadastrado. E eu te falo que para um destino turístico eu achei até pouco, viu, Divaldo? É simbólico mesmo. É simbólico, mas é o que exige o próprio Ministério. É preciso ter um conselho fora o municipal aqui, e muitas vezes, voltando agora ao conselho, Wander, é importante a gente entender que ativo não é existindo, tá? É diferente. Sim. Eu posso dizer que eu tenho lá um conselho ativo e na verdade ele não discute absolutamente nada, ou se reúnem para nada. Tipo, a gente está reunido aqui porque a gente tem que ter 2 reuniões obrigatórias para se discutir. Agora, com um plano para o conselho, a gente vai saber realmente se esse conselho está discutindo turismo ou apenas cumprindo tabela, tá? Entendi. Então, os conselhos agora entendam que existe uma responsabilidade que o Ministério vai estar monitorando junto com a gente, quanto as unidades de federação, do Estado, para saber se esse conselho está trabalhando mesmo em prol do turismo dentro daquele município ou território. Perfeito. E em qualquer época do ano ele pode pleitear, ingressar no mapa? Em qualquer época. Ah, que joia. Muito bom. O nosso amigo Luciano confirmou aqui que o evento é o 3º Salão do Turismo do Vale do São Francisco. Vai acontecer de 7 a 10 de maio, a gente estava falando dessa data aqui agora há pouco, e o Luciano confirmou aqui para a gente, de 7 a 10 de maio, então, o próximo Salão do Turismo lá do Vale do São Francisco. Divaldo, e quanto à instância de governança, o que muda? Vai ser obrigatório o CNPJ? Então, ainda não é obrigatório o CNPJ, mas é obrigatório o plano de trabalho da IGR e um site oficial com transparência de parcerias. É preciso que a IGR tenha um site onde ela coloca lá todas as etapas de execuções ou parcerias que ela faça com o poder público, privado, enfim. E uma das coisas que tem nessa portaria é que agora as instâncias de governança elas podem captar recursos junto às emendas parlamentares, né? Entendi. Isso vai ser um ponto importante. Eu me lembro parece que já houve uma época, foi antes até de eu reativar a Câmara da Costa das Baleias, quando ela estava a pleno funcionamento, que projetos municipais tinham que passar pela chancela da Câmara, da instância de governança, para ser encaminhado tanto para a Setur quanto para o Ministério, para buscar recursos. Você lembra de alguma coisa agora, assim? Aquelas que já têm natureza jurídica, elas já podem, de alguma forma, pleitear, né? Aqui, onde no artigo 9º, se fala o seguinte: ação estratégica da gestão da governança visa fortalecer o programa por meio de realização de chamamentos públicos no âmbito da Lei 13.019 de julho de 2014 para a celebração de parcerias com as instâncias de governança regionais, IGR, cujo objeto deverão promover a atuação dessas organizações como núcleos regionais de articulação, planejamento, coordenação e desenvolvimento das ações de regionalização, contribuindo para o alinhamento federativo, aprimoramento da gestão pública e o desenvolvimento sustentável dos territórios turísticos do mapa do turismo brasileiro. Então, agora a gente já pode celebrar parceria já tem esse, que era uma solicitação nossa dos interlocutores, Wander, que a gente dizia, poxa, mas a gente hoje, nós somos já uma instância de governança regulamentada por natureza jurídica,
mas a gente tem dificuldade ainda de o Ministério celebrar parcerias, né? Aí eles disseram que estavam lá nas discussões dele lá do jurídico e tal, e agora finalmente eles lançam, juntamente com a Lei 3.019, dizendo que a LDR pode celebrar parceria com o governo federal. Isso é muito bom. É muito bom. Agora, pode celebrar a parceria tendo o CNPJ. Tendo CNPJ. Tendo Porque CNPJ. você tem que comprovar, né? Tem que Sim, ter uma sim. conta, E a prestação de contas e tudo, prestação de contas, até para o próprio então, governo. Aquelas instâncias de governança que não tem ainda, ou que estão ainda caminhando para isso, acelera para poder, vai sair alguns chamamentos públicos aí, direcionados para as instâncias de governança. Então, quem não tem é bom correr. A Tatiana, da Pousada Água de Coco, eu acho que você conhece. Grande amiga. Tá aqui. Beijo grande para você, Tatiana. Está aqui do meu lado, ajudando nessa entrevista, nesse bate-papo aqui no programa Turismo na Onda dessa quinta-feira. Ela colocou aqui no Instagram aqui para a gente, o número de empresas no cadastro deve aumentar, já que com a nova portaria da FNRH digital, o cadastro é obrigatório. O cadastro é obrigatório. Né? São ferramentas... Nós tivemos um evento agora, você deve ter tido conhecimento, que foi o lançamento do Fungetur, né? Sim, fiquei chateado de não poder ir, mas dia 1º de março eu tinha um compromisso aqui em Prado que eu não podia faltar. Sim. Comemorar o meu aniversário de 60 anos com a família. Aí eu não pude ir para... Está identificado. E a gente recebeu aqui o ministro, né? A gente recebemos aqui o governador também, estava presente, o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, e foi um evento assim, com uma adesão muito grande. A gente recebeu 540 participantes de micro e pequenos empresários, que era o foco, né? Sim. Isso queria que a gente tivesse, e tinha os agentes financeiros, bancos, Sicredi, Cicobi, BNB, Caixa, Banco do Brasil, de Bahia, que são as agências que estão com esse crédito para a Bahia. A gente tem 421 milhões para a Bahia, dos 826 milhões para o Brasil, tá? Certo. Então, quase a metade, né? Diria você que para a Bahia foi assim, uma moral danada, né? Porque o próprio ministro, ele é da Paraíba, o Alagoano, não sei, ele é paraibano, né? Uhum. E ele podia ter feito esse lançamento lá e ele preferiu fazer na Bahia e foi um show. Eles gostaram bastante, elogiaram muito o evento da gente aqui. E só para o pequeno e microempresário entender que são juros de 8,9 ao ano, é juros negativos, para restauração, compra de veículos usados, capital de giro, enfim, uma série de coisas que o micro e pequeno empresário pode ter acesso a esse crédito junto a esses bancos. Então, quem tem acesso aí ao Sicredi, ao Cicobi, Caixa Econômica, BNB, enfim, cada um, na verdade, tem suas garantias, né? Eles todos são iguais, então, assim, mas os juros são esses. Eu acho que vocês que querem ampliar a Pousada Água de Coco aí, seria uma oportunidade boa aí para fazer isso aí agora com o Getúlio, com esses juros aí negativos, viu? Com certeza. Nós vamos nos inteirar mais desses detalhes aí e ver se através da nossa conta lá no Banco do Brasil, a conta jurídica, a gente consegue viabilizar isso para a pousada, que sem dúvida ajuda muito a alavancar não só a pousada, mas até mesmo o turismo, né? Mais de um empresário fazendo melhorias e fazendo investimento no seu negócio, acaba melhorando o turismo como um todo. O Divaldo, o Luciano mandou aqui umas
umas perguntas aqui sobre... ele fala que a maior entrave para a manutenção de instâncias de governança é falta de recurso financeiro, e eu ia tocar nesse ponto quando eu perguntei do CNPJ, e por coincidência ele falou disso aqui, para a execução de suas atividades administrativas e operacionais. E a falta do CNPJ, realmente, para celebrar, por exemplo, um contrato com uma prefeitura, que nós, na época, tentamos viabilizar aqui, e eu acabei saindo antes de concretizar o CNPJ da Câmara da Costa das Baleias, mas a falta do CNPJ, eu acho que é o principal gargalo. É o maior gargalo, né? Para que a prefeitura, que eu entendo que as prefeituras deveriam ter uma contribuição mensal para a Câmara, a instância de governança, né, de cada região. Então, as prefeituras deveriam ter uma contribuição mensal, e penso até que, como nós falamos do Contur, e aí é lógico que tem exceções, mas o secretário de turismo do município que participa dessa Câmara não deveria ser o presidente da Câmara, porque gera um certo desconforto. Eu fiquei como coordenador da Câmara, eu não gosto de falar presidente, porque ela não tinha CNPJ, então eu fiquei como coordenador da Câmara por cerca de 6 a 8 anos, não me lembro exatamente agora. Mas, e o que eu via em contato com os municípios aqui, é que era o pessoal elogiando porque eu não era secretário de turismo, então, de nenhum dos municípios. Então o pessoal, você não vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Você não vai ficar levando tudo lá para o prato, não, você é empresário lá, né? Mas não vai, porque se fosse secretário não tinha nem dúvida, ia acontecer era isso. Então existe esse preconceito, vamos dizer assim, né? Quando um secretário está à frente. Facilita porque o secretário tem diárias, tem a possibilidade de viajar. Quantas vezes eu fui a Salvador com os meus recursos mesmo, né, recursos da pousada, eu ia para Salvador para participar de eventos representando a Câmara da Costa das Baleias. E como o secretário tem a questão da diária, às vezes facilita um pouco nesse sentido. Mas isso para uma Câmara que funciona na informalidade. A partir do momento que ela tem um planejamento, como o Ministério está cobrando agora com essa nova portaria, a partir do momento que ela passa a ter uma formalização com o CNPJ, ela consegue começar a se organizar financeiramente, acredito eu. O que você tem a ponderar sobre isso aí? Então, esse ponto que você fala aí é importantíssimo, porque uma das coisas que saiu nessa portaria da instância de governança, no parágrafo 2º do artigo 10, fala o seguinte: a IGR não poderá cobrar taxa de associação do município somente em razão da obrigatoriedade de vinculação a ela para fim de cadastro no mapa de turismo. O que acontece? Existe aqui uma governança que estava cobrando dos municípios para entrar no mapa eles teriam que pagar uma mensalidade, certo? A questão não é essa. A instância de governança ela pode ter um aporte financeiro dos municípios desde quando você o represente e você presta conta daquilo que esse recurso está entrando na instância, certo? Uma vez que você não presta conta ou que você não apresenta nenhum planejamento estratégico para o território ou a região que você está ali à frente, ela deixa de ser representativa e você começa a ameaçar os municípios. Se você não pagar, você não entra no mapa. E isso gerou e está gerando algumas dificuldades para a gente, certo? Entendo. Tanto que no parágrafo 3º fala que a prestação que foi cancelada, a prestação de serviço pela IGR, quando não se confundir com a representação junto ao mapa do turismo, poderá ensejar a cobrança da taxa de associação, cuja definição e valor será estabelecido pela prova. Isso ficou dúbio, né? E aí o Ministério decidiu tirar isso aí. Por isso que ela fez uma nova portaria, na verdade, tirando esse parágrafo. Porque ficou da seguinte forma:
para que você possa cobrar, é preciso que você alinhe com os seus municípios, com os seus pares, dizendo assim, ó, a partir de agora a gente vai ter uma contribuição dos municípios. Quais são os critérios estabelecidos e que critério estabelecido vai ser colocado aqui para cada município? Então, um município que tem 100 milhões de habitantes, um município que tem 5 mil habitantes, um município que tem 7 mil. Então tem que ter um critério estabelecido para isso. Então, um município maior para o menor não pode ter a mesma carga tributária ou não pode ter o mesmo valor que você esteja cobrando, ok? Mas isso é conjunto, é uma reunião onde você vai colocar isso em votação. Não é você, enquanto coordenador, que decide que agora tem que ser cobrado. E foi definido em uma instância de governança que agora vai ter que ser cobrado e quem não pagar não entra no mapa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a inserção no mapa do turismo não está, na verdade, ligado ao que efetivamente esse município teve que pagar. Ela precisa hoje, que é obrigatório, participar das reuniões. Se você definir que uma taxa dos municípios é obrigatória para estar ali, beleza. Alguns municípios vão entrar, outros não. Mas aqueles que não entrarem, você não pode proibir de entrar no mapa. Porque uma vez que eles fazem parte de uma zona turística, efetivamente eles já estão no mapa turístico. Eles só precisam comprovar que participam ativamente das reuniões da instância de governança a partir de 1º de abril, ok? Agora ainda não está sendo cobrado essa declaração. Mas a partir de 3 de abril isso já vai ser cobrado e a gente precisa que os municípios entendam da importância de participarem da instância de governança. Agora, com a instância de governança, colocar isso como obrigatório para que ele entrar no mapa turístico tem que pagar uma taxa de instância de governança, isso é proibido. Não pode ser assim. Agora, aqueles que pagam e aqueles que não pagam tem uma diferença do planejamento estratégico. Então, eu vou beneficiar aqueles municípios que eu estou fazendo planejamento estratégico que estão me dando recursos. Aqueles que não estão me dando recursos não entraria nesse planejamento estratégico. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Não. Perfeito. O Luciano, inclusive, está lembrando aqui da reunião que teve na época, isso já tem alguns anos, quando o Zé Alves era o secretário de turismo e que foi solicitado uma ajuda de custo, né, para deslocamento, para as viagens dos coordenadores, né, e que aí, enfim, que isso ajudaria, né, impactaria diretamente para o desenvolvimento e até o fortalecimento das próprias câmaras técnicas, as instâncias de governança. E aí eu me lembro que uma das coisas que foi um gargalo é como repassaram algum recurso, aquilo que nós acabamos de falar, né, para uma instância de governança que não tem o CNPJ. Né? E como que seria a prestação de contas disso? No PPA, né? A gente tinha uma das coisas que deu para mim, nós não pode repassar, porque a gente não fez o planejamento no PPA. E aí, no ano que estava um PPA, né, participativo, que teve em 2024 ou 2022, né? Não lembro agora. Eu coloquei uma dessas entregas era a gente colocar, repassar recursos para a instância de governança. E a gente teria que definir o valor, um valor mínimo para deslocamento dos coordenadores. E aí isso está no PPA. Só que aí eu tenho o jurídico para poder alinhar isso com a instância de governança, para a gente poder provocar e fazer acontecer. Mas a minha parte de colocar no PPA foi isso aí. Isso aí eu coloquei. E foi assim, uma vitória nossa, né? Porque a gente não tinha conseguido, todas as vezes que tinha PPA, não podia. E aí dessa vez, desse PPA participativo, a gente conseguiu colocar como entrega nossa. Mas a gente não conseguiu avançar ainda nessa parte jurídica da Secretaria para a repasse das instâncias de governança. É uma pena. Né? E aí, mais uma vez, eu reforço a importância dessa visão e dessa postura profissional para o turismo, para que a gente tenha as secretarias de turismo trabalhando adequadamente, o próprio Contur trabalhando
eu não diria nem adequadamente, mas efetivamente a gente tem o contour de cada destino turístico trabalhando, um plano municipal de turismo bem feito e não um arranjo ali, né, mas um plano realmente bem feito e que esteja sendo aplicado, que tenha como, inclusive, comprovar que não só fez o plano para cumprir uma exigência, mas fez o plano para melhorar a saúde do turismo do município, do destino turístico, e que tenha como comprovar isso, não é só fazer por fazer, e a instância de governança regional, que ela efetivamente esteja formalizada, que ela realmente tenha as suas prestações de conta, tenha todo o seu trabalho também como fácil comprovação disso tudo, para que se possa pleitear, né, não só os recursos, porque como uma instância de governança é uma associação e precisa de recursos para ter uma sede, para ter uma estrutura física, né, para ter equipamentos ali, computador, notebook, para ter internet, para que tenha possibilidade de fazer essas viagens, né? Então, isso tudo, sim, isso tudo gera custo e é preciso que os próprios municípios apoiem, que os próprios empresários apoiem também do trade e que a Setur também, né, viabilize, nem que seja para ações específicas da Setur. Tenho tanta saudade daqueles fóruns, né, os fóruns itinerantes, os fóruns de turismo, que seja para... E que a distância tinha fala, né? Sim. Era fantástico aquilo e para que a gente possa fazer isso tudo acontecer e o turismo deixar de ser um puxadinho, uma arrumação que se faz ali num determinado momento, que é um período de festa, seja um Réveillon, um Carnaval, ou uma outra festividade. Turismo é muito mais do que festa. Outro dia eu vi uma frase muito interessante que dizia assim: turismo é muito mais do que levar pessoas para a sua cidade. Então, o turismo realmente... Você falou uma coisa agora que eu participei semana passada de uma live de um professor de Portugal falando sobre desenvolvimento turístico e o que mudou efetivamente na década agora, né? E ele estava falando uma coisa que eu achei fundamental. Eu até anotei aqui algumas frases que eu vou falar para vocês sobre o turismo, né? Ele fala que a viagem deixou de ser consumo para se tornar uma experiência emocional. Perfeito. Hoje, o turismo, ele vem para só pensar, né? As pessoas querem viajar para voltar melhor do que foram, né? Então não é só uma viagem para conhecer lugar, tirar foto, não. É algo que transforme ele e que faça uma transformação naquele ser humano que está viajando. Outra coisa que ele falou é que o turismo deixou de vender lugares para vender momentos. Eu achei isso sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Deixou de vender lugares para vender momentos. Então, hoje, o básico bem feito voltou a ser o que mais importa para esse turista que está viajando. O básico que ele fala é: preciso ter um hotel bacana, limpo, organizado, uma cidade limpa, sinalizada. E muitas vezes a gente diz assim: mas eu tenho que ter um mega resort no meu município, eu tenho que ter uma rua que seja sinalizada para o turista, os pontos turísticos têm que estar assim. Gente, o básico hoje é o que mais importa, mas que ele esteja ali funcionando. Não adianta você ter uma mega estrutura dentro da cidade e nada funciona. Nada, absolutamente. Então você vai para um atrativo, chega lá, está fechado, porque aquele atrativo ele só abre quarta-feira. Mas chega na cidade turista segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e final de semana não abre. Então assim, vamos trabalhar o básico, vamos fazer a coisa acontecer. E ele falou outra coisa também: o valor agora é decidido por segurança emocional e não por desconto. Então, se vocês acham, se vocês municípios acham que dando desconto vai atrair esse turista, possivelmente não vai estar dentro da agenda dele, porque ele prefere
ir para um lugar que ele se sinta com a família seguro, do que você ir para um lugar que tem um desconto e que efetivamente você não tem essa segurança para ele nem a família. Então, assim, são frases que ele colocou que eu achei sensacional e fundamentais para que a gente possa trazer para a nossa realidade e fazer esse turismo da Bahia melhor e mais profissional. Com certeza. Divaldo, compartilhar com você e com os ouvintes do programa Turismo na Onda, aqui da Rádio Prado FM. Acabei de receber o convite aqui. O Luciano colocou aqui qual a possibilidade de você participar novamente. Participei do primeiro salão, participar agora do terceiro salão do Turismo do Vale de São Francisco, agora em maio de 2026. Eu estou me programando para isso, né? Trazendo, ele me fez um convite aqui para eu ir fazer uma palestra lá, trazendo como case de sucesso o meu trabalho quando estive à frente da Câmara da Costa das Baleias. Muito obrigado, Luciano. Vamos articular isso aqui. Ele me falou que ele convidou você, que vocês tiveram uma reunião lá, um evento lá, que vocês estiveram juntos, que ele te convidou também para participar lá. Espero que a gente tenha a oportunidade de encontrar lá, né? A gente está junto lá no Salão do Vale de São Francisco. Um evento importantíssimo e que fortalece o turismo de toda a região ali, né? É uma região muito bonita, é muito rica e que merece um evento como esse, o Salão do Vale de São Francisco. Divaldo, nós estamos caminhando para o finalzinho do programa, já temos quase uma hora aqui nesse nosso bate-papo aqui, o programa Turismo da Onda. O tempo voa. Bater papo com você, ter essa aula aqui com você, o tempo voa e a gente nem vê. Eu lembrei do tempo de escola agora, a aula quando era boa voava, quando você já estava batendo o sino lá, acabando a aula. É sempre muito bom bater esse papo com você. Gratidão de vocês, gratidão. Na verdade eu aprendo mais com vocês do que, porque é algo que quando a gente está nos municípios, e secretários, prefeitos, comunidades, e a gente tem esse contato, né? A gente tem um aprendizado absurdo. Então é uma troca muito grande que a gente tem. E eu sou privilegiado, eu sempre digo isso, por conhecer, né, muitos municípios da Bahia, eu acho que 370 aí eu devo conhecer pessoalmente. Que maravilha. E conhecer pessoas também que contribuíram, fizeram acontecer, desde a minha jornada, desde o início, né, na Baiatursa, que a gente começou esse trabalho, começou a devagarzinho ali, no chão da fábrica, fazendo as coisas, né, com o programa de municipalização do turismo, depois o programa de regionalização, e a gente viu que avançou bastante, né? A gente teve alguns avanços significativos, outros não. Mas é isso, eu acho que o papel que a gente está fazendo é de contribuir, de fazer o melhor, deixar um legado para a Bahia, que a gente vai passar, né? Isso é certo, a gente não vai durar para sempre, mas meus professores, Paulo Galdente, Rose, sim, na época de Rose, que também me ensinou muita coisa, foi uma experiência absurda. O próprio Paulo Galdente também, que ainda peguei um pouco dele. E tantas outras pessoas, você também, que estava à frente da Câmara e que a gente aprendeu muito, porque a gente não está na ponta e vocês é que apresentavam para a gente as dificuldades, que a gente não estava aí. Isso só fez somar com a gente, só fez crescer ainda mais o nosso turismo, com essas pessoas que contribuíram bastante para o turismo da Bahia. Minha gratidão de sempre para vocês, porque sem vocês a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou hoje. A Bahia está num patamar hoje que talvez não tivesse, se não tivesse a ajuda de todos vocês. As mãos dadas que vocês deram para a gente foram muito significativas. Valeu, muito obrigado, Divaldo. E aliás, eu tenho que compartilhar um segredo aqui com você, que eu tenho que atualizar minha agenda de telefone, porque ainda aparece aqui Divaldo Baiatursa. Tá vendo? Toda vez que eu vou ligar para você ou mandar uma mensagem no WhatsApp, está aqui Divaldo Baiatursa. Pois é. O tempo voa, né? Você estava falando aí desse aprendizado, a época da pandemia, a gente fazendo aquelas molduras, aqueles cards, né, para
para postagem, para as estratégias, batendo recorde aí em visualização na época. Eu vou confidenciar uma coisa a você, mano, que naquela época eu ficava sem dormir, cara, porque eu ficava me perguntando o seguinte, o que a gente vai fazer com as pessoas que trabalham com turismo, porque as pessoas não podem se aglomerar, não podem estar em seus negócios, pessoas que venderam tudo para abrir sua pousada, para comprar o seu ônibus, e o que a gente faz agora? Eu confesso a você que eu passei um período bastante preocupado e não conseguia dormir direito, cara, pensando nisso, porque eu me colocava no lugar do outro, né? Do empresário que investiu, que saiu do seu emprego, pegou seu dinheiro, investiu no turismo, queria o retorno, e naquele momento a gente não sabia como caminhar ou fazer algo. E aí veio aquela ideia da gente colocar, quando tudo acabar, venha para a Bahia. Né? Venha para a Bahia. Foi o imaginário das pessoas. Isso foi muito legal. O pessoal... Um aprendizado absurdo. O pessoal aqui do Prado, os músicos que sempre tocam ali, ou tocavam no Beco das Garrafas, pessoal da cidade, e vou pegar esse pessoal como exemplo aqui, a minha luta aqui para, na primeira oportunidade de retomar o turismo, começar a dar oportunidade, a prefeitura contratar esse pessoal para estar tocando ali de novo na rua, e enfrentando todo tipo de resistência e até de preconceito, né, umas coisas até assim, não pode colocar o cara cantando aqui na rua por causa das gotículas que saem quando ele canta, mas a mesa do restaurante estava lá cheia, e o pessoal conversando e batendo papo e comendo ali, sentado ali na mesa, mas aí a dona do restaurante veio protestar com a prefeita que eu não poderia estar dando oportunidade para o músico porque ele cantando voa gotícula. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falo que foi uma coisa ali, uma situação que não tem faculdade nenhuma que te prepare para uma coisa dessa. Não tem. É verdade, mano. Ninguém que... Todos que disseram assim, você vai passar e vai ser tranquilo. Não, ninguém sabia de nada. Tudo a gente estava descobrindo naquele momento. Sim. Como se adaptar, como fazer, como trabalhar, tudo era muito novo. Como contornar as dificuldades e principalmente, muitas vezes, a histeria popular. Verdade. É uma coisa. Você estava falando aí, final do ano passado eu fui a Belo Horizonte e sempre que eu vou, procuro encontrar com os amigos e fizemos lá um jantar num restaurante, enfim, convidamos os amigos. Aí um amigo meu que virou para mim, você sabe que eu infartei, né? Eu falei, não estou sabendo disso não. Ele, durante a pandemia, eu fui buscar você falou de ônibus, eu lembrei dele, João Cleto. Eu fui buscar os 2 ônibus Double Deck que eu tinha comprado. Na estrada, eu tive a notícia que ia fechar tudo. E aí os boletos só chegando, e eu com os carros parados lá, 2 ônibus Double Deck, eu com os carros parados lá na garagem, e os boletos chegando, eu infartei. Teve que abrir meu peito e colocar aquele stand. Como é que não infarta, né, amigo? Uai, você tá doido. Você tá doido. Não tem condição não, velho. Foi algo que eu não quero passar e não quero para ver o pior inimigo. Que ninguém passe, Divaldo, pra gente fechar aqui, já estamos estourando o horário aqui, 11h05, agora eu estou conversando aqui com o Divaldo Borges, ele que é o interlocutor aí da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, com as instâncias de governança regional e também com o Ministério do Turismo. Divaldo, eu vou fechar aqui, concluindo que a atualização do Programa de Regionalização do Turismo e o Mapa do Turismo Brasileiro representa uma oportunidade para municípios e regiões consolidarem uma governança que fortalece o planejamento sistemático, a captação de investimentos e a sustentabilidade do turismo profissional no destino. Isso aí. Beleza? Divaldo, eu te agradeço demais a participação aqui. Vamos, assim que tiver outras novidades, mais informações, qualquer alteração que venha surgir nessa portaria, o programa Turismo na Onda, a Rádio Prado FM, está aqui
à sua disposição para a gente estar batendo esse papo. Agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui pelo Instagram. O Luciano acabou de colocar aqui, a entrevista foi muito enriquecedora, parabéns. Beta Tome está aqui acompanhando a gente, o pessoal da Eletrolar Prado, tem uma pousada lá também da Eletrolar, a Dil da Eletrolar, a Tatiana está te mandando um abraço aqui, Tatiana da pousada Água de Coco. Tá caladinha aí, né, Tatiana? Tá bom. Caladinha Se pedir ela para cantar, ela canta umas 3 músicas. Agora, se pedir para falar, ela, não vou falar nada, não vou falar nada, não. Beleza? Divaldo, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade. A gente segue aqui à disposição. Nosso amigo Carlinhos do Carmo está aqui hoje, dando esse apoio para colocar esse programa no ar aqui. Valeu, Divaldo. Fique com Deus. Um grande abraço. Obrigado, Wander, Tati. Um abraço grande a todos vocês, ouvintes aí, Turismo na Onda. Foi um prazer estar com vocês e participar um pouco, né, do turismo da Bahia, o que está acontecendo e o que o Ministério vem fazendo com os estados. Isso é muito bom para que todos possam conhecer e entender um pouco dessa atividade tão enriquecedora que traz emprego e renda para todos e oportunidade também. Obrigado, Wander. Obrigado a todos aí da rádio que estiveram aí fazendo acontecer essa entrevista. Um abraço a todos. Valeu, meu amigo. Fique com Deus. Então é isso, pessoal. Conversei aqui com Divaldo Borges, da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, falando sobre as novidades e os desafios aí a serem enfrentados para cada destino que ainda não se organizou efetivamente para colocar o turismo funcionando de maneira profissional, desde a Secretaria de Turismo, passando pelo Contur, pelo Plano Municipal de Turismo, até a própria instância de governança, para que essa saia da informalidade e possa apresentar e trabalhar com os seus projetos. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, falando mais de turismo. Um grande abraço. Vocês que acompanharam aí pelo Instagram, muito obrigado a todos vocês. E seguimos aqui nessa luta por um turismo cada vez mais profissional. Grande abraço a todos.